Irmãos, foi apresentado na semana passada pelo Marcos Soares, do Instituto Alvo, e algo que ele, acho que frisou bastante, acho que ficou bem claro para todos nós, né? É o fato de que não existem famílias perfeitas, né? Ele até fez uma brincadeirinha com o comercial da Doriana, né? Que todo mundo aparecia rindo e tal. E de fato, a palavra de Deus está aí para nos orientar, e o livro de Gênesis, ele não ocultou, não omitiu nenhuma das questões que pudessem nos levar a imaginar a figura de Abraão, de Isaac, de Jacó, os patriarcas, como figuras, como imagens extremamente perfeitas. Muito pelo contrário, a Bíblia ela revela para nós as imperfeições dessas famílias e a gente quer aprender um pouquinho com elas no decorrer desse ano. Esse é o principal objetivo dessas aulas que nós vamos ter durante esse ano de 2023. É um curso bem extenso, eu espero que todos vocês permaneçam firmes até o final. Quem desejar, para quem chegou agora, quem desejar comprar o livro, depois a gente passa o link para vocês, tá? Mas eu gostaria de começar frisando para vocês. Vocês vão ouvir muitas críticas sobre a figura dos patriarcas, sobre Abraão, Isaac e Jacó, mas a gente precisa ter bem claro uma questão. Aquele período ainda não era um período em que a lei havia sido revelada. A lei só foi aparecer depois com Moisés, lá no Êxodo capítulo 20. Então o que acontece? Como é que funcionava aquele período, o período de Gênesis? Era uma relação direta com Deus. Todos os heróis da fé, os patriarcas, eles aprendiam com uma relação direta com Deus. Ou seja, não existia lei. Então muitas vezes quando a gente aponta o dedo, nossa, olha como, né, Jacó era enganador, dava jeitinho para tudo, Labão, enfim, você tem várias figuras ali de Gênesis que não sobrariam críticas, né, da nossa parte, e realmente não sobram. Mas tudo aquilo também é para nos ensinar que mesmo não ficando claro para eles o que era certo e o que era errado, porque a lei não tinha vindo ainda, eles tinham o temor de Deus. Eles buscavam a Deus. E através dessa busca, muita informação foi passada por Deus a esses patriarcas e eles foram passando de geração em geração. O que faltou foi perpetuar, né? Por isso que no final Israel falhou tanto, né? Talvez os 400 anos de escravidão no Egito criaram muitas raízes de idolatria. E precisou 40 anos perdido no deserto para poder perderem essas características, né, de idolatria e compreenderem de fato quem era Deus, né? Bom, vamos nos voltarmos para Gênesis. O objetivo da família, do ideal da família de Deus, é a glorificação do reino de Deus através do exemplo. Que no final, se você for parar para pensar, é o que nos falta na nossa sociedade. Bons exemplos. Nós estamos com, assim, uma infinidade de maus exemplos. Não faltam maus exemplos. Se a igreja do Senhor Jesus, ela não fizer esse trabalho de se tornar exemplo, não só como indivíduos, mas como famílias, não vamos fazer diferença nessa sociedade. Para isso nós precisamos do Conselho de Salomão. Se tinha uma coisa que Salomão poderia ter pedido para Deus, era de fato sabedoria. E foi exatamente o que ele fez. E não canse nas suas orações de pedir para Deus sabedoria. Mas não a sabedoria humana, aquela, né, que faz parte, digamos assim, do cotidiano do povo, né? Na nossa nação aqui seria o jeitinho brasileiro, né? Sabedoria do povo é isso. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da sabedoria divina. Aquela que nos orienta, que nos guia e que nos transforma. Compre a verdade, não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento.
Amados, é impossível você conduzir uma família sem a orientação de Deus. Teve um programa de televisão, tinha um pastor fazendo uma narrativa a respeito de Gênesis, tudo, né? E um dos comentaristas, no meio da mesa redonda que eles estavam fazendo, falou assim, eu não sou muito ligado à religião, né? Mas os meus pais, eles me deram boas orientações daquilo que é certo e que é errado. O que o pastor fez? Então, essas orientações que você recebeu, são orientações bíblicas. Aí ele parou, pensou e falou, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas boa parte daquilo que você entende como certo e errado, que você recebeu dos seus pais, se você for verificar, veja bem, eu estou falando para gente que não é nem cristã, tá? Que nem muito lê a Bíblia, mas que tem parâmetros daquilo que é o certo e daquilo que é o errado. No fundo, as pessoas sabem o que é certo e o que é errado. Mas a gente pede orientação de Deus para que a gente possa viver nessa verdade, tendo sabedoria, discernimento, para poder dar continuidade no nosso lado. Sem essa orientação, é muito difícil. Você vai depender praticamente do seu braço para fazer, e a gente sabe que você não vai muito longe, não. Por isso que o percentual de divórcio, principalmente nas igrejas, é tão alto. As pessoas querem viver por si mesmas. E isso não é possível. Nós dependemos de Deus para poder termos vitória, glorificarmos a Deus através das nossas vidas. Nós vamos trabalhar com 4 áreas: expectativas, comunicação, perdão e restauração, essa manhã. O que acontece dentro da questão da expectativa? Ali em Gênesis capítulo 2, verso 24, é o momento em que Deus, ele revela ali que o homem precisa deixar o pai e a mãe e unir-se à sua esposa. E os dois vão se tornar uma só carne. Hoje, no casamento, vou falar até para o público mais jovem, se você for parar para pensar, quando você sai da casa dos seus pais, você imagina que o seu pai vem de uma cultura, a sua mãe vem de outra. Os dois se uniram e ali foi caracterizada o quê? Uma outra cultura, que ela passou para você. E aí o que acontece? No momento do casamento, você está se unindo, um homem e uma mulher, o que acontece? 2 culturas novamente se acoplando. E aí o que acontece com essa aliança? Vai ter os ajustes, o lixa-lixa ali, não tem jeito. Isso vai acontecer. Normal. Aqui quem tem um pouquinho mais de tempo de casamento sabe do que eu estou falando. Né? O que vai segurar, o que vai sustentar esse negócio? Porque a gente vai para o casamento cheio de pensamentos, de ideias, de sonhos. Só que alguns erros você não pode cometer. Que é o quê? Por exemplo, casalzinho novo, recém-chegado, tal. E aí a esposinha faz lá um pãozinho de queijo, tal. Na hora que o camarada vai comer, não tá igual esse que a gente comeu aqui. Tá aquela borracha, parecendo uma cola. E aquilo ali, não tá tão bom. Aí no outro dia, outro pão de queijo, tá duro. Pronto, começa a emitir comparações. Na casa da minha mãe não era assim. Pô, complicado. A esposa chega em casa, pega a bolsa, né, tá chegando, aí começa a revirar aquelas bolsas de metro, você tira de tudo e só não encontra a chave. Né, puxando, daqui a pouco sai um jacaré de dentro. Né? Tô sem a chave de casa. Aí o que ela faz? Vai ligar pro marido, escuta, então, eu esqueci a chave do lado de dentro. Então, eu tô ocupado aqui, não vou poder ir aí não. Então, mas... E agora? Agora você vai para casa dos teus pais, dá uma passeada no shopping, eu vou demorar um pouco, eu não vou poder sair daqui e aí para abrir a porta para você. Tá bom. Quando eles se encontram, ela fala, pois é, a casa do meu pai, a fechadura era digital, não tinha chave, a gente abria com o dedo. Gente, vai faltar poucos milímetros para um chegar pro outro e falar, volta para lá então. Lá era melhor. O pão de queijo lá era melhor. Lá tinha fechadura digital, aqui não tem. E tem coisa mais bobinha. A tampa do vaso fica aberta, fica fechada, o rolo do papel higiênico virado para dentro, para fora. O chão tem tapetinho, não tem. Como é que fica esse negócio?
Estou falando detalhezinhos, tá, gente? Quando o casal ele vai se juntar, o que vai acontecer? É difícil ele não emitir comparações. É muito difícil. Só que ali, eles precisam o quê? De comunicação. E a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Né? As expectativas, elas são legítimas. Elas precisam existir, não tem nada de errado. Mas elas não podem estar fundamentadas no seu eu. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, agora são os dois. Você não está mais sozinho. Né? Agora é o casal. E vocês precisam resolver de uma forma dupla, não mais única. E aí vai depender de bastante comunicação para que isso aconteça. Né? Um teólogo americano muito bem conhecido, uma pessoa muito jóia para se ouvir falar, agora não mais possível, R.C. Sproul, ele falava muito para casais. E ele apresentou uma estatística que dizia o seguinte, que boa parte dos divórcios são causados por problemas de comunicação. Esse é o top mais, esse é o número 1. O número 2 é a área sexual. O número 3 são problemas envolvendo dinheiro. E o número 4, interferência das famílias. Então esses são os 4 motivos pelos quais os casais mais se separam. Nós vamos nos ater essa manhã mais à questão da comunicação. Gente, a comunicação, ela é basicamente, eu poderia dizer o pilar para qualquer coisa, mas para o casamento é a parte mais fundamental. Porque você se fechar no seu mundo ou ela fechar no seu mundo, e isso hoje não está difícil, por conta das tecnologias, internet, celular, as pessoas se fecham no seu mundo e aí a comunicação, ela acaba se perdendo, porque você gasta muito tempo com outras coisas. Né? Você tem muita coisa, digamos assim, para gastar tempo. E aí realmente começa a ficar um pouco mais complicado. Né? Boa parte da nossa vida, o linguajar que a gente mais vai utilizar é o verbal. Né? É o mais comum, digamos assim. Mas você pode se comunicar de outras formas também. Tem muita gente que se comunica com os olhos. Por exemplo, a pessoa começa a olhar para o teto, é como se ela estivesse procurando Deus, né? Isso é irritação. Ela está demonstrando de alguma forma que ela está desagradada com alguma coisa. Ela só não falou. Mas quando ela fica procurando o teto assim, opa, tem alguma coisa errada. Ou então com o olho esbugalhado, parece que vai engolir a pessoa, né? São gestos. São formas, né, de comunicação. Mas a mais potente de todas ainda é a verbalização, é aquilo que você fala. E o poder da palavra, presidentes, primeiros ministros de países, dependendo do que eles falarem, a bolsa pode subir como pode descer. Países podem cancelar negócios com outros países, dependendo do que é dito. Então a palavra tem muito poder. E dentro do lar não é diferente. É por isso que essa manhã eu queria estar trabalhando com vocês um pouquinho desse livro, As 5 Linguagens do Amor. Quantos aqui já leram, ouviram falar? Ok. Gary Chapman, ele é um especialista, psicólogo para tratamento de casais. E é muito interessante porque ele deixa claro no livro dele, e talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, daqui a pouco a gente vai ver as 5 linguagens do amor, que essas linguagens do amor, elas deveriam perpetuar a sua vida inteira. Os filhos receberam essas linguagens do amor. E se eles não receberam como deveria, significa que ele vai ter alguns problemas na continuidade da sua vida. E vai levar para o casamento, inclusive. Então, essa questão das 5 linguagens do amor, entenda que todos nós temos um tanque, como se fosse um tanque de combustível, só que ele é abastecido por amor, também chamado de tanquinho de emoções. Nós precisamos estar sempre sendo abastecidos. Esse tanque ele precisa estar sempre cheio, carregado. Muitas pessoas que não têm esse tanque abastecido, elas provavelmente vão parar no gabinete do pastor ou vão procurar psicólogos. Porque esse tanque está raso, vazio. No caso dos casais,
Se esse tanque não estiver preenchido e cheio, você está à beira, por um fio ali, de se divorciar, de se separar. Então esse tanque ele precisa estar sendo sempre abastecido. Mas por quê? Por quê? Aí estão as 5 linguagens do amor. Palavras de afirmação, tempo de qualidade, receber presentes, gestos de serviço, toque físico. Nós vamos passar por cada um deles essa manhã. O que o Gary ele descobriu? Ele descobriu que quando um jovem começa a namorar uma outra jovem, e depois eles vêm a noivar e se casarem, durante 2 anos, mais ou menos um período aí de lua de mel, eles vão passar sendo abastecidos por esse encanto do relacionamento novo, consolidado através do casamento. Só que o que acontece? Acaba acontecendo um esvaziamento, digamos assim, dessas emoções iniciais, que é a paixão, que é aquilo que deveria ser perpetuado, né, na continuidade do casamento. Só que isso vai esmaecendo, por N motivos. Por conta de trabalho, estudo, atividades, interferência da família e por aí vai. Então isso vai esmaecendo. Se você não utilizar essas linguagens do amor para manter o patamar das emoções e do relacionamento, o que vai acontecer? Vai acontecer isso que eu estou falando, que é esse esvaziamento. Os pais fazem isso com os filhos naturalmente. Os maridos com as esposas deveriam fazer isso também com naturalidade. Só que muitas vezes não é o que acontece. Principalmente se você está focado mais em receber do que dar. Pronto. Começou o problema. Se o seu foco é mais você, vamos ter um problema sério. Vamos lá, vamos passar por cada um deles. Palavras de afirmação. Pessoas que falam essa linguagem do amor demonstram e entendem afeto a partir de elogios e palavras de incentivo. Por exemplo, gostei muito desse texto que você escreveu. Puxa, você fica muito bem nessa roupa. Tenho certeza que você vai conseguir. Palavras de incentivo. Gente, nós nascemos com uma característica de criticar. Mas elogiar, me parece que precisa ser um exercício nas nossas vidas. E quantos valores o seu marido ou a sua esposa tem e você não os evidencia? Isso é um problema. No final você acaba focalizando mais os defeitos, as falhas, do que o que a pessoa tem de melhor. Fica a impressão que parece que você tem que bajular, né? Vamos separar uma coisa da outra. Nós não estamos falando de bajulação. Bajulação é quando você elogia a pessoa querendo receber alguma coisa em troca. Não é isso. E o bajulador, ele até aumenta, ele acrescenta coisas que não tem, ele mente para ter vantagem sobre essa questão. Esse é o bajulador. Não é disso que nós estamos falando aqui, não. Palavra de afirmação é você ser sincero, verdadeiro, lembra lá do Conselho de Salomão? Verdadeiro, íntegro, e colocar no ar, em pauta, aquilo que a pessoa tem de valor. Ah, puxa, eu me relaciono com meu marido, com a minha esposa, tal, já faz um tempo, e eu não me apercebi. Então, você precisa ficar atento para isso. O que ele tem de importante? O que ela tem de importante? O que eu posso valorizar nesse relacionamento? Isto pode ser importantíssimo para a vida daquela pessoa. E você nunca se deu conta disso. De que ela precisa ser elogiada, ele precisa ser elogiado. Todos nós precisamos ser elogiados. Ah, meu marido é sempre muito bem-humorado. É um elogio. Minha esposa é muito dedicada aos filhos. É um elogio. Você dirige muito bem. É um elogio. Você prega e ensina muito bem. Você canta muito bem. Agora, se a pessoa tem a voz de taquara rachada, não vai falar que ela canta bem, né, gente? Entendeu? Não dá para inventar uma coisa que, né? Você cozinha bem. O camarada vai lá, come o arroz, parece arroz doce, né? Não tem sal. Nossa, tá uma delícia. E não tá. Não é isso que nós estamos falando. Tá? Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de integridade, sinceridade. E a pessoa valoriza isso, né? A minha esposa, a Liliane, ela é extremamente organizada, sempre foi muito cuidadosa com os filhos, e eu sempre a elogiei por conta disso.
é, de fato, um valor que ela sempre teve. E eu faço questão de reafirmar isso, né? Se você ainda não entendeu, vamos pensar agora de forma contrária. Que às vezes a gente dá um sentido, mas às vezes não captou. Vamos pensar então o contrário. Vamos imaginar que no invés de você usar palavras de afirmação, você utilizasse palavras de depreciação. O que você está fazendo com isso? Colocando a pessoa para baixo. O problema é você achar que você está valorizando a pessoa, só que é o seguinte, você citou, por exemplo, 10 críticas, só elogiou uma. Gente, no meu tempo isso não existia, né? Até quando não tinha internet. Mas hoje com a internet, você tem lá a figura dos haters. Sabe o que eles fazem? Eles são invejosos, são ciumentos. Essa questão do discurso de ódio tem a ver com, às vezes até de forma gratuita, de querer falar mal, de querer criticar o trabalho dos outros. Então isso é muito comum na internet. A pessoa não tem a visão do todo, mas ela vai botar a crítica dela ali. Mas não é uma crítica construtiva. É uma crítica destrutiva, é para desfazer do indivíduo. Isso é muito comum. Agora, você imagina você fazer isso ao vivo e a cores para sua esposa ou para seu marido. Depreciá-lo. Então, no invés da pessoa encher o tanque emocional dela, você está esvaziando ainda mais. Você furou o tanque. Né? Em vez de encher o tanque, não, você furou. Agora, é claro, você não vai passar boa parte da sua vida sem falar também de algumas coisas que precisam ser melhoradas. A gente vai ver isso numa outra linguagem de amor. Né? Vamos abrir ali em Gênesis, capítulo 3, versículo 11 e 12. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu. Foi a mulher que tu me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Está escrito ali que ela botou uma faca aqui e obrigou ele a comer? Não. Não está escrito isso. Ele comeu porque ele quis. Só que olha a resposta que ele deu. Deus, a mulher que tu me deste, ele está jogando para Deus o problema. Só que de forma indireta, como é que Eva saiu dessa história aí? Para pensar. Ele comeu sozinho? Ela não comeu sozinho. Ela ofereceu para ele e ele aceitou. Então eu imagino que houve já um desgaste aí, houve uma depreciação, né? Porque nada ali foi feito de forma isolada, aquilo tudo foi feito de forma conjunta. Talvez, claro, a palavra de Deus deixa claro que Eva teve a iniciativa dele. Mas não significa que ele poderia ter seguido, né? Então, ali você já percebe um atrito, né? Você imagina a Eva depois chegando para Adão e falando assim, caramba, você falou mal de mim. Você me jogou para baixo. Então, mas na hora, né, Deus sabe como é. Mas jogou ela para baixo. Ele não assumiu para pensar se os homens não estão assim hoje. Estão arrumando um jeito, uma desculpa para pôr em outros as suas mazelas, os seus problemas. É uma coisa para pensar. Mais um parênteses aqui, né? Cuidados que você precisa ter com palavras de afirmação. Gente, o significado dessa ação precisa ser voluntária e natural. Se a pessoa ficar pedindo, eu gosto de palavras de afirmação, se você ficar forçando ou pedindo, pronto, perdeu a naturalidade do negócio todo, perdeu o encanto desse negócio todo. Você está tendo essa aula aqui, mas não vai chegar depois e falar assim, olha, o meu é aquele, é esse. Deixa a pessoa descobrir. É um trabalho voluntário. Então, tanto você tem as características que você quer receber e você precisa observar no seu cônjuge como que você vai dar. Tudo bem? Então não pode, né? Você vai perder ali o significado que está embutido na ação. Você não pode fazer isso. Forçar uma coisa. Não, meu linguagem de amor é essa aqui, você não viu? Não pode ser assim. Tempo de qualidade. São pessoas que gostam de separar um tempo com atenção integral e dedicação exclusiva ao cônjuge.
esse é um dos que eu mais admiro e também um dos mais fáceis da gente confundir. Muitas pessoas pensam que essa dedicação de tempo tem a ver com estar próximo um do outro, né? Por exemplo, você está aqui nesse momento, você pode estar com o seu cônjuge, mas não existe qualidade de tempo. Porque nesse momento você está prestando atenção em mim, quer dizer, eu acho que está, né? Você não está prestando atenção, vocês não estão conversando. O foco de vocês está na aula. Então, quando você está no cinema, o foco está no filme. Quando você está lá no jogo de futebol com a sua esposa, está no campo, você não sabe nem o que está acontecendo do lado. Quando está tendo um terremoto, você está olhando o campo lá, o gramado que está acontecendo. Então, a qualidade de tempo, ela está justamente ligada com essa questão da intimidade do casal, de falar coisas para se descobrirem. E principalmente coisas que possam marcar a vida do casal. E isso não vai acontecer, obviamente, em qualquer lugar. Onde que normalmente acontece? Quando o casal está viajando, num feriado, num final de semana prolongado, quando vão num restaurante. Entende? Você precisa criar tempo de qualidade. Para quê? Para que isso fique marcado nas nossas mentes. Né? O objetivo é criar um mnemônico lá, que você possa, daqui a alguns anos, ter isso como uma boa lembrança para você. Né? Então, não é em qualquer lugar, qualidade de tempo tem a ver com separar. Cuidado. O que você precisa prestar atenção? Quando os filhos vêm, essa qualidade de tempo, ela diminui. Quando muitas vezes desaparece. E se a pessoa tem isso como um valor, é um problema. Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção dentro dessa questão da qualidade de tempo, que está diretamente relacionada a, principalmente, os primeiros anos do casamento. Ah, mas eu já estou casada há mais de 30 anos. Continue se esforçando para ter essa qualidade de tempo. Os filhos, daqui a pouco, os casais vão embora. Quem vai ficar no lar? O marido e a esposa. E aí vocês vão ter aí a qualidade de tempo pela continuidade da vida. Mas é interessante você reservar esse tempo nos primeiros anos de casamento. Fala, Bomilcar. Com a sua frase, quando nós entregamos a nossa vida para Deus, nós cultivamos muito mais facilmente, porque é uma fé inicial, uma paixão inicial e muito uma busca por Deus e tempo de qualidade com Deus, o secreto do quarto. O pano de fundo que vem atrás é, se eu não tenho uma relação de comunicação boa com Deus, se eu não também no secreto do quarto, na solitude com Deus, eu não sei elogiar, eu vou para um tempo de intimidade com rancor, eu preciso, não posso me descuidar dessa comunicação com Deus em primeiro lugar, antes de chegar na experiência do casamento. Porque na vida cristã acontece muito isso. Sim. No início você está cheio de amor por Deus, desejoso de dizer coisas lindas para Deus, e a gente vai descuidando desse tempo de qualidade e até o tempo se esvai. As pessoas não procuram mais Deus no secreto do quarto, não nutrem uma intimidade com Ele, não desenvolvem um relacionamento de confiança, e isso passa no casamento. Sim. Então eu não queria perder essa Muito bom. Essa frase que você falou, está muito ligado com a nossa comunicação com o próprio Deus. Se não desenvolvemos intimidade com Ele, a gente não consegue também passar isso para o relacionamento. Muito bom. A gente vai ver um pouquinho disso aí em perdão e restauração um pouquinho mais na frente, mas a gente vai voltar nesse ponto aí, com certeza. Receber presentes. Nossa, esse aí todo mundo gosta, né? Esse aí é o preferido de todos, né? Presentes são símbolos visuais do amor. Surpreender seu cônjuge com presentes, independentemente do valor monetário, pois não precisam ser financeiramente caros. É uma ótima maneira de demonstrar seu afeto, pois terão valor sentimental. Hoje não dá mais para fazer, mas eu recebia, no meu período de namoro, muitas cartinhas da minha esposa, né? Muitos bilhetinhos, e sempre vinha alguma coisa junta nesse bilhetinho. Então, eu tenho uma caixa cheia com essas mensagens que eu fui guardando depois do nosso período de namoro. Hoje não dá mais para fazer isso, né? Porque você manda um WhatsApp, né? É tudo digital, eletrônico. Por que eu vou escrever no papel um negócio que está
né? Mas era uma boa forma de você poder, né, deixar aquilo guardado ali. São memórias que você está guardando ali, né? E depois você pode revê-las. Isso é muito bom, é um material que você pode guardar depois, né, para poder acompanhar. Agora, por exemplo, você vai dar um chocolate para uma pessoa, você tem que conhecer a pessoa. Vai dar um chocolate com amendoim, por exemplo, a pessoa é alérgica a amendoim. Não vai funcionar. Ou então você dá presente direto para essa pessoa, só que ela gosta, ele gosta, não tem problema nenhum. Só que não é o principal linguagem do amor dessa pessoa, né? Então não é isso. Não é isso. Ou pode ser isso. Aí vai depender de cada um, né? E você pode reparar, não é uma questão monetária. Você não precisa dar o Mercedes 0, né? Vai dar até uma interpretação meio errada, né? Se você der algum tipo... Agora, você também pode sair para comprar junto alguma coisa, entende? E que aquilo fique como uma lembrança para vocês, né? Gente, receber presente não é só no aniversário de casamento, no dia do aniversário da pessoa ou no dia dos namorados. Cuidado! Qual é o grande problema que você tem aí? Isso pode ser o valor para a pessoa. E aí você esqueceu. Pronto, você furou o tanque emocional da pessoa. De novo. Porque se isso for um valor para a pessoa e você esqueceu, e homem é danado para esquecer esse tipo de coisa. Mas, gente, tem celular. Vai lá, armazena, e tem um lugarzinho lá que você marca para não esquecer nunca mais. E aí você vai fazendo o backup, aquilo vai, você troca de celular, mas a mensagem está lá. E aí você nunca vai esquecer. O ideal é guardar na mente, né? Esse é o ideal, né? Às vezes a vida é muito corrida e as coisas acabam passando. Agora, você precisa prestar bastante atenção nessa questão. Agora, gente, o dar presente, a atitude em si, não precisa ser nessas datas especiais. Você pode escolher outras datas para fazer isso. Principalmente se você percebe uma necessidade, né? Você está demonstrando o quê? Carinho, está demonstrando atenção, está demonstrando amor para alguma coisa que ele ou ela está precisando. Agora, por exemplo, tá com um vazamento lá, algum encanamento, a esposa pega, vai lá, compra uma chave inglesa para dar de presente. Gente, isso é comunicação indireta, né? Aí, veja bem, não é disso que nós estamos falando aqui, né? Não é disso que nós estamos falando aqui. Nada de errado de dar ferramenta de presente, não é isso também que eu estou dizendo. Mas o momento, né? Parece que você está comunicando, né? Aí, não, está precisando pintar a casa, vou comprar lata de tinta e vou dar de presente para ele. Poxa, peraí, não é isso, né? Não é disso que nós estamos falando. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque precisa pegar a essência do porquê disso. E não passar por cima, né? Da necessidade, né? Mas tem gente que dá flor. Eu sou da época que dava flor. Hoje, os homens... não dão. Então, Martinha, mais épocas da nossa idade, né? Você entregou a gente. Você nos entregou agora, Martinha. Entendeu? Mas, por exemplo, hoje na modernidade, muitos homens acabam dando outras coisas, né? E flor não está mais na essência do... Fala, Martinha. Sobre essa questão do não dar o presente nos dias, né? Dias assim, aniversário de namoro, aniversário de casamento, não sei, mas assim, nós mulheres, né, a gente gosta de ser lembrada. Sim. Né? Então, olha, eu comprei esse negocinho aqui só porque eu lembrei de você. Né? Isso é uma linguagem que, não sei as outras... Nós já descobrimos a linguagem de amor da Martinha, é receber presentes. Não, só de falar, olha, eu lembrei de você, comprei esse negocinho. Né? É uma coisa que... Parece boba, mas não é. Não é. Não é. É gostoso. Legal. Gestos de serviço. Esse também é perigoso, pode gerar uma interpretação. Gente, a melhor maneira de você expressar isso é fazendo de forma voluntária e intencional algum serviço dentro do lar. É muito comum, às vezes, você combinar. Não, você faz isso, faz aquilo, cada um faz alguma parte do que tem para fazer em casa. Ok.
Mas quando você avança um pouco mais e a pessoa tem esse valor, no sentido de ajudar, de apoiar aquilo que está sendo feito, tem gente que valoriza isso. E é bom que isso seja feito, né? Agora, os riscos desse negócio, né? É ter, por exemplo, questões de manutenção envolvendo o lar e a casa está meio que abandonada. Não é disso que nós estamos falando. Não é disso que a gente está falando. E a esposa fica dando indiretinha, mostrando, olha, está precisando fazer isso, está precisando fazer aquilo. E o camarada desconversando, mas eu estou sem tempo e tal. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de coisas cotidianas, do dia a dia. Gente, se está precisando trocar uma lâmpada, ok. Se está precisando fazer um serviço mais especializado, que você vai precisar de um profissional contratar, ok. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de coisas mais simples do lar. Por exemplo, quando os filhos nascem. É muito comum alguns homens, hoje não mais, mas eu sou de uma época que, não, trocar fralda, já torci o nariz. Hoje nem tanto mais, né? E eu vou falar por que torci o nariz. Porque há muitos anos atrás, trocar fralda era de pano, não era descartável. Então o homem deixava para a mulher essa coisa ruim, né? E fralda de pano, gente, é embaçadíssimo de trocar. É complicado, porque aquela fralda vai ser reaproveitada. Os jovens não sabem o que é isso, porque tudo é descartável. Então, assim, tem algumas tarefas que se você fizer pela sua esposa, você vai estar demonstrando afeto, carinho, amor. São simples atitudes, mas que vão colaborando para demonstrar, olha, eu estou junto com você nisso, né? Você não está sozinha. E o homem ou a mulher que não colabora dentro do lar, ela está demonstrando, de certo modo, que a cabeça dela não está em casa, está fora. E isso é muito ruim para o relacionamento. Isso é muito, muito ruim. Né? Então, você precisa nutrir essas atitudes. Né? Esse é o mais importante, toque físico. Mais importante, todos são, mas esse eu diria para vocês que é um dos mais. São aqueles que gostam de abraçar, de beijar, fazer cafuné, enfim, tudo que envolve o toque físico e principalmente na vida íntima e sexual do casal. Para essas pessoas, essa é a maneira como o amor é representado e é assim que elas se sentem seguras em um relacionamento. Então, qual é o grande lance aqui? Tinha um rapaz, eu era gerente administrativo numa empresa, e aquele camarada fazia hora extra todo dia. Tinha bastante serviço, até aí não era essa a questão. Mas um dia, batendo um papo com ele, conversando com ele, em vez de sair às 18, saía às 20 horas. O que eu descobri? Ele chegou para mim e falou assim, não, é que eu não gosto de chegar cedo, porque eu evito a minha esposa. Eu falei, misericórdia. Inclusive, a gente já está há um bom tempo sem ter relacionamento sexual. Ou seja, o casamento deles estava por um fiozinho. Na verdade, já não estava mais existindo, né? Eles não estavam se falando mais. Né? Com certeza, amados, foi falta de todas as linguagens de amor anteriores. E culminou nessa última aqui. Agora, veja bem, essa questão de não ter um relacionamento sexual, de não ter um cafuné, um abraço, luzes vermelhas acesas, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Essa questão do toque físico para o relacionamento conjugal é essencial no casamento. Quando essa parte do toque físico não existe para nenhum dos dois, nós temos aí um problema. Eu gostaria que vocês prestassem atenção no seguinte, todas as 5 são importantes, cada um tem uma característica individual sobre cada uma das 5 linguagens. Mas uma delas é predominante. Então corre o risco de você olhar para a lista e falar assim, mas eu faço todas essas. Legal, continue fazendo. Só que tem uma que é fundamental. E você precisa descobrir. Né? Essa questão de você descobrir tem a ver com os anos que você passou com a pessoa. Eu namorei, noivei e casei em 1 ano e meio. Não aconselho ninguém a fazer isso. Não que isso tivesse sido um problema, não foi. Nós já estamos casados há mais de 32 anos. Mas o que acontece? Nós nos conhecemos melhor, é óbvio, no período de casamento.
Mas quem já namora já vai entendendo, já vai captando, olha, ele ou ela gosta disso, daquilo. Você já sabe, você já vai pegando as características. E isso é bom, isso é legítimo, tá? Então, eu não gostaria que você saísse daqui imaginando, eu faço essa lista toda. Com certeza, se você tem filho, se você já tem filho, essas 5 linguagens do amor precisam fazer parte da sua vida para com seu filho. E o que vai acontecer no casamento? A continuidade dessas 5 linguagens do amor. Pode prestar atenção que você com seu filho já usou de palavras de afirmação, tempo de qualidade, já deu presentes para ele, fez vários gestos de serviço para com seu filho ou filha, toque físico. Gente, a criança se alimenta disto. Criança que não recebe isto vai ter problema. E criança que recebeu tudo isso e aí vai para o casamento e não tem isso, vai ter problema. Porque nós precisamos reabastecer esse nosso tanque emocional. Gente, tudo isso está dentro de comunicação, tá? Ok? Bom, nós já passamos por expectativas, comunicação, agora nós vamos para o perdão. O pastor Bomilcar já adiantou uma parte. O que acontece? Se o seu relacionamento com Deus não está ok, o relacionamento com o seu cônjuge, ou seja, você precisa ter um relacionamento vertical para que o horizontal esteja ok. Não adianta você... A questão do perdão, nós que tomamos uma decisão para Jesus, eu não sei se tem alguém aqui essa manhã que ainda não tomou uma decisão para Jesus, não vai entender, não vai compreender. Essa é uma área extremamente espiritual, entender o perdão de Deus, o sacrifício do Senhor Jesus. Não há porquê você ter tomado uma decisão para Jesus e não praticar o perdão dentro do seu lar. Não tem como. Se você entendeu o que é o perdão, o que é a confissão, você vai praticar. Se você não entendeu, você não é convertido e você não vai praticar. Em Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos estão afastados, todos estão destituídos da glória de Deus. Quem que nos reatou? O Senhor Jesus, através do sacrifício dele. Nós fomos crucificados juntamente com ele. Nós aceitamos, nós confessamos o nosso pecado, aceitamos o Senhor Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados. Não há por que você não assumir isso para com o seu cônjuge. Ele ou ela. Não vai fazer como Adão que jogou a bucha para Eva. Ele pecou. Não vai, transmitir, passar para o outro. Não faça isso. Não faça isso. Amados, o local não é o local onde nós mais pecamos. Provavelmente o local onde nós mais pecamos é no nosso trabalho, muitas vezes na faculdade, estudando, nos relacionando com outros, enfim. Mas o lar é o local que vai mais sofrer as consequências do pecado. É dentro de casa que vai sofrer. É o lar. Tudo isso você vai levar para dentro de casa. Tudo isso de errado, né? Você vai levar para dentro da sua casa. Não invente ofensas. Irmãos, se tem uma área que eu diria para vocês que, assim, muitas vezes é da natureza humana, é ele estar desagradado com alguma coisa e ele expressar isso. Então, você tem várias formas. E outra coisa, muitas vezes você tem pessoas muito sensíveis. E você sabe, marido e esposa, como ofender o seu cônjuge. Você acha que sabe. Com olhar, com gestos, com jeito, com formas de falar. Uma coisa que nós precisamos nos cuidar. Eu preciso me cuidar. Eu não estou, veja bem, eu estou aqui falando para vocês, né? Eu estou apontando o dedo para vocês, tem 3 aqui virado para mim aqui, ó. Né? Eu não estou isento de nada disso, gente, por favor. Tá? Reconheça seus erros. Tem a ver com isso que eu acabei de falar agora. Se você não entendeu o perdão de Deus, você não vai reconhecer. A primeira coisa que nós fizemos na nossa vida cristã foi reconhecer que somos errados, que nós estamos afastados de Deus, né? E por isso Jesus morreu na cruz. Assuma um compromisso de melhorar.
Ah, mas eu acho que eu vou fazer de novo. Não tem problema. Assuma a responsabilidade de mudar. Faça isso. Tome a iniciativa. O problema é um deixar para o outro. Um esperar pelo outro. Ah, ele vai vir me procurar. Você tá bem? Tem alguma coisa? Ah, nada não. Atrás desse nada não tem um monte de coisa. Mas ela não fala. Ou então, por exemplo, fica um de bico para um lado, outro de bico para o outro e fica aquela guerrinha fria, sabe? Ninguém fala com ninguém. Um momento que um fica esperando pelo outro. Um de vocês precisa tomar a iniciativa. Não deixe. Porque se você deixar esse negócio esticar demais, esse tempo esticar demais, depois para retomar vai ser complicado. Porque pecado chama pecado. Você não tratou aquilo, vai vir outra situação. Quando você for tratar, não tem mais uma. Tem várias para tratar. Não coloque suas condições. Irmãos, na hora do perdão não é um balcão de negócios, né? Que você... Ah, não, eu te perdoo, mas só se você... Ou então você vai pedir perdão, mas esse mais já tem alguma coisa por trás dele, né? Não, eu quero te pedir perdão, mas o quê? Não, assume o negócio. Não vai ficar colocando questões no meio. Mas você poderia... Você não está pedindo perdão? Se você está pedindo perdão, assuma. Não fica, né? Ah, talvez, né? Fazendo aquela, digamos assim, voltinha, né? Eu queria pedir perdão para você, mas, sabe, aquele dia eu estava assim, aí começa a se justificar. Ih, amigo, aí vai piorando cada vez mais, né? Irmãos, nós somos pecadores. O que nos diferencia como Igreja do Senhor Jesus é reconhecer isso. E a iniciativa de querer tratar esse negócio. Nós vamos ler juntos isso aqui, eu não vou ler sozinho não. Provérbios capítulo 28, verso 13. Eu vou contar até 3 e nós vamos ler esse negócio para gravar aí na mente, que você já deve conhecer esse texto, não é, né, de desconhecimento de todos aqui. 1, 2, 3. Quem oculta seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Duas situações, confessar e deixar. Confessar e abandonar. Para nós, cristãos, se você já tem um tempo de vida cristã, agora eu vou falar para o pessoal que está no YouTube. Se você não tomou uma decisão para Jesus, tome-a e entenda o que significa o perdão na sua vida. Se você não tomou uma decisão para Jesus, não vai entender o que eu estou dizendo aqui. Não vai compreender. Você pode até ouvir, mas na prática não vai acontecer. Porque essa questão do confessar é admitir aquilo que está te destruindo por dentro. E quando você deixa aquilo, você confessa, o que acontece? Vai haver uma restauração, que é onde nós vamos entrar agora. O perdão vem primeiro e a restauração vem depois. O objetivo nosso, como casais, é glorificar a Deus naquilo que nós fazemos. E enquanto nós pecamos e não acertamos, nós estamos, de certo modo, dizendo que o sacrifício de Jesus foi em vão, que ele não teve valor. E nós precisamos, como cristãos, repensarmos tudo isso, envolvendo a restauração. Caso você tenha dificuldade, peça ajuda. Muitos fazem parte da igreja e não entregaram a sua vida para Cristo. E dificilmente vão entender o que é o perdão e a restauração. A pessoa precisa entregar o seu coração para Jesus. Aí, entendendo o que Jesus fez na cruz, você vai praticar isso em casa. De forma... Gente, não estou dizendo que é fácil para nenhum de nós. Né? Todos nós, seres humanos, somos extremamente orgulhosos. Mas Jesus não foi orgulhoso no momento em que ele se entregou na cruz. É isso que a gente precisa pensar. Nós temos que ter isso na nossa mente. Jesus, ele se entregou, sem ter pecado nenhum por nós. Quem somos nós para levantarmos o nariz e achar que somos alguma coisa? Então, como casal, repensem essa questão. Em Gênesis, a gente vai pegar, por exemplo, Caim, que
matou Abel. Você vai pegar Jacó, que deu uma torcidinha ali e enganou Esaú. Mas você vai se lembrar que teve um período de restauração. Jacó depois teve um reencontro com o irmão dele. Né? José no Egito, gente, ele tinha tudo para massacrar os irmãos dele. Mas ele optou pelo quê? Pela restauração. Se você ler ali com calma, passou pela cabeça de José massacrar aqueles camaradas aí. Ele falou, eles vão apanhar agora, pelo que eles fizeram comigo. Mas não é assim que José vai agir. Ele quer promover o quê? O perdão e a restauração. Ele entendeu o plano de Deus ali. Né? E aí acontece o quê? A restauração. Porque aqueles irmãos que eles tinham era uma gangue, gente. Era uma gangue. Não eram irmãos, era uma gangue. E naquele momento ele entende o plano de Deus para tudo aquilo que está acontecendo, e aí ele promove a restauração. Deu um trabalhinho para os irmãos, né? Ele deu uma canseirinha neles, mas houve restauração ali. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19. Eu vou ler versículo 18 e 19, eu vou ler rapidamente. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Um pouco daquilo que a gente acabou de falar agora há pouco. Se o Senhor Jesus nos reconciliou com Deus, por que maridos e esposas não vão se reconciliar em casa? Eu vou contar uma história para vocês, eu não vou citar nomes aqui, porque isso vai para o ar, mas eu tive a oportunidade de aconselhar um senhor. Ele tomou uma decisão para Jesus, né? E teve uma fase na vida dele em que ele acabou se separando por um curto período de tempo da esposa dele, aí ele foi para um outro estado. Lá nesse estado, ele não era convertido na época, ele se envolveu com uma outra mulher, teve filho com ela, voltou para casa, aqui para o estado de São Paulo. Eles passaram mais de 30 anos, ele nunca disse para a esposa dele que tinha um outro fogão. E no momento da conversão dele, ele engoliu em seco e foi lá falar para a esposa dele o que tinha de fato acontecido. E, gente, são os efeitos colaterais, digamos assim, da reconciliação. E é difícil, foi difícil. Foi muito difícil, foi muito complicado. Foi um desgaste enorme. Mas ele tirou um peso da coluna e da cabeça que vocês não queiram saber. Mais de 30 anos escondendo da esposa que ele tinha outro filho fora do casamento. Ele mantinha as duas famílias, mas tudo em secreto. Não deixava ninguém saber. Ninguém. Então, assim, são questões aí envolvendo a vida das pessoas, né? Então, essa questão dos efeitos colaterais, até onde for possível, resolva. Resolva. Não vai postergando esse negócio, porque aí vão criar raízes ali, raízes profundas depois para você arrancar. A gente tem uma casa lá em Águas de Lindóia, às vezes lá no jardim aparecem umas ervas daninhas lá, fica muito tempo sem ir, na hora que você vai tirar aquilo lá, faz um estrago danado no jardim, porque criou raízes muito profundas. Então, se você corre e resolve rápido, ok. Assuma o compromisso de evitar repetir os mesmos erros. A gente falou um pouco disso lá no perdão. Lide com amargura e ressentimento. Então, irmãos, a amargura e o ressentimento é o que muitas vezes vai bloquear, vai impedir você de aceitar o perdão. Boa parte dos casais passam por problemas por conta dessa questão envolvendo a amargura, ressentimento, coisas mal resolvidas ou não resolvidas. Então aquilo vai criando raízes até um certo ponto que depois, para tratar, é difícil. Lembra que eu comentei aqui? Um pecado chama outro pecado e depois fica bem complexo. E a coisa culmina de forma negativa quando um casal vira para o outro, olha, eu não vou te perdoar por causa disso. Pronto. Nós aí temos um problema seríssimo. E é por isso que a gente vive numa sociedade dividida, né?
Mas eu queria deixar bem claro para vocês aqui que o ideal de Deus, e nós vamos glorificá-lo, se nós pegarmos aquilo que nós já temos da vida cristã, que nós aprendemos a respeito do sacrifício do Senhor Jesus e aplicarmos dentro de casa. Se nós não fizermos isso, muito difícil manter um relacionamento saudável. Os problemas virão. A questão é como que você vai fazer para tratá-los, para resolvê-los. É esse diferencial. E é para isso que eu imagino você vai estar aqui durante esse ano de 2023, nessas aulas.